A vida de João, antes segura e previsível, girava em torno das paredes cinzentas de seu escritório de contabilidade, um lugar onde os números governavam e as emoções pareciam sufocadas. A rotina diária era uma fortaleza contra qualquer despertar pessoal, isolando-o de perguntas que ele não estava pronto para enfrentar sobre sua vida e casamento. Mas tudo mudou quando Clara se juntou à empresa. Jovem, vibrante, com olhos que pareciam puxá-lo para outro mundo, ela trouxe cor à existência, monocromática de João. A atração deles era elétrica, uma onda que era ao mesmo tempo estimulante e assustadora. Era como se João estivesse sonâmbulo pela vida e Clara, finalmente, o tivesse acordado. A conexão deles evoluiu rapidamente para olhares secretos e toques sutis nos cantos silenciosos do escritório. Logo, o caso deles se tornou um refúgio escondido da monotonia da rotina, uma fuga apaixonada da vida cuidadosamente construída que João havia construído. Mas Clara queria mais. O que começou como uma aventura se transformou em algo mais profundo para ela. Um desejo por uma vida com João que fosse além de momentos roubados. Ela o pressionou para uma decisão, esperando que ele estivesse disposto a deixar sua esposa, Luísa, e se comprometer com um futuro com ela. João se viu preso em uma teia dolorosa, dividido entre a paixão ardente que sentia por Clara e o amor silencioso e duradouro que sentia por Luísa, sua esposa de muitos anos. Luísa, uma mulher gentil e profundamente perceptiva, começou a notar mudanças em João. Ela viu o vazio em seus olhos, a distância crescente entre eles. Mas em vez de confrontá-lo, Luísa tentou se aproximar, esperando que seu calor e devoção o trouxessem de volta. Sua intuição lhe disse que João estava se afastando, mas seu coração se agarrou à esperança de que era apenas uma fase. Seu amor era inabalável, e mesmo em seus momentos de dúvida, ela escolheu se concentrar em sua história compartilhada, seu filho Pedro, e os sonhos que eles construíram juntos. Uma noite, incapaz de suportar o peso de seu engano por mais tempo, João confessou a Luísa. A revelação a destruiu, mas ela enfrentou com força. Ela se manteve firme, pedindo um último ato de gentileza. Que João esperasse até que seu filho Pedro concluísse seus exames escolares antes de partir. Ela queria proteger Pedro da reviravolta o melhor que pudesse. Sua abnegação era um testamento de sua força, mesmo diante de seu próprio coração partido. Enquanto João se preparava para seguir em frente com Clara, sua vida tomou um rumo inesperado. Ele descobriu que Luísa estava lutando silenciosamente contra o câncer, um segredo que ela havia escondido dele e de Pedro para evitar causar-lhes dor. O conhecimento atingiu João como um raio, despertando-o para a profundidade do amor e sacrifício de Luísa. Oprimido pela culpa e arrependimento, ele percebeu que não poderia abandoná-la em seu momento de necessidade. Ele ficou determinado a apoiá-la e reparar a dor que havia causado. Clara, sentindo-se traída e furiosa, atacou. O que antes era amor se transformou em uma necessidade obsessiva de vingança. Ela se sentiu roubada da vida que João havia prometido a ela e se recusou a deixá-lo ir sem lutar. Sua raiva se manifestou em ameaças calculadas, espalhando rumores e tentando virar o mundo de João de cabeça para baixo. Sua vingança se tornou avassaladora, pois ela não estava disposta a aceitar que seu amor havia se transformado em um instrumento de destruição. Em meio a essa turbulência, João encontrou consolo em seu relacionamento com Pedro. Querendo proteger seu filho do caos, ele dedicou sua energia para ser o melhor pai que podia. Ele compartilhou momentos de riso, orientou Pedro em seus estudos e criou memórias destinadas a incutir valores de lealdade e resiliência.
as mesmas virtudes que ele sentia que não havia conseguido manter. Apesar da amargura que seu caso e a subsequente ira de Clara desencadearam, João começou a encontrar paz nos atos simples e ternos de cuidar de sua família. A doença de Luísa piorou e João se dedicou a ela, carregando-a para a cama todas as noites, como fazia na juventude. Ele apreciava cada momento, mesmo sabendo que o tempo estava se esgotando. Esse gesto se tornou seu ritual silencioso, um símbolo de sua penitência e do perdão dela, permitindo que eles se reconectassem em um nível profundo. A jornada de João foi marcada por traição, amor e redenção. Ele aprendeu que a verdadeira felicidade não pode ser construída sobre uma paixão passageira, mas sobre uma base de respeito, confiança e altruísmo. À medida que a saúde de Luísa piorava, João se viu agarrado à memória dela antes mesmo de ela falecer, assombrado pelo perfume que ela usava, pelo sorriso que ela dava tão livremente. Clara, incapaz de deixar de lado seu ressentimento, acabou se afastando, mas as cicatrizes que ela deixou para trás permaneceram como uma lembrança assustadora de suas escolhas. Nos anos que se seguiram, João canalizou sua energia para criar Pedro com o amor e a orientação que ele antes não conseguia fornecer. Ele buscou honrar o legado de Luísa, criando seu filho para entender a importância da lealdade, da humildade e do perdão. Por meio dessa odisseia dolorosa, João aprendeu o verdadeiro custo do amor e da perda. A história de seu amor proibido e de sua família fragmentada tornou-se uma lição poderosa sobre a fragilidade da felicidade e a persistência. Enquanto João ficava ao lado de Luísa, ele começou a ver a vida por uma lente diferente. Cada dia com ela se tornava precioso, tingido com a tristeza de saber que seu tempo era limitado. Ele observou enquanto seu espírito, antes vibrante, diminuía sob a tensão de sua doença. Ela permaneceu graciosa, suportando a dor com uma dignidade silenciosa, nunca reclamando. Sua força o encheu de admiração e um arrependimento ainda mais profundo pelo caminho que ele havia escolhido. Nesses momentos, João podia sentir o perdão silencioso de Luísa, embora eles raramente falassem de sua traição. O perdão dela não era do tipo oferecido por meio de palavras, mas um que emanava de suas ações, sua disposição em deixá-lo voltar para sua vida, deixá-lo cuidar dela e estar lá para Pedro, como eles um dia sonharam que ele estaria. O vínculo deles foi renovado, não por meio do amor romântico, mas por meio de uma resiliência compartilhada. Ele sentiu uma gratidão dolorida, sabendo que tinha permissão para. Pedro, embora jovem, sentiu as mudanças em sua casa. João lutou para manter a compostura. O peso da questão era pesado demais para suportar. A saúde de Luísa se deteriorou lenta, mas firmemente, e todo o foco de João se tornou a garantir o conforto dela. Ele mal pensava em sua carreira, em Clara, ou mesmo em suas próprias necessidades pessoais. Sua vida se concentrava em cuidar de Luísa, dar estabilidade a Pedro e confrontar as escolhas que o trouxeram a esse ponto. O caso com Clara se tornou uma sombra, uma lembrança de outro homem que ele mal conseguia reconhecer. Ele a amara, ou pelo menos achava que amara. Mas agora, vendo a força silenciosa de Luísa, sua resistência silenciosa, ele percebeu que estava apaixonado por uma fantasia. Clara representava fuga, excitação e a ilusão de liberdade. No entanto, nenhuma dessas coisas se comparava ao amor real e complicado que ele havia compartilhado com Luísa. Era um amor que exigia sacrifício, um amor que era baseado em sonhos compartilhados e uma vida compartilhada, mesmo que o amor mudasse ao longo do tempo. Uma noite, Luísa e João estavam sentados no silêncio da sala de estar. Ela olhou para ele, seus olhos mais suaves do que ele já os tinha visto.
Eu nunca culpei você, ela sussurrou, sua voz quase quebrando. Eu sempre soube que você voltaria para nós. As palavras cortaram João. Em seus olhos não havia raiva nem amargura, apenas uma aceitação silenciosa. Ela não lutou para reconquistá-lo porque, em seu coração, ela nunca o perdeu. Ela simplesmente o amou e esperou que ele encontrasse seu caminho de volta. Era uma lição que ele levaria consigo muito depois que ela se fosse. Embora Clara tivesse se mudado, sua amargura ainda persistia. Ela enviava e-mails cheios de raiva e arrependimento, mensagens cheias de lembretes do que eles já compartilharam. A resposta de João era sempre a mesma: um pedido de desculpas e um limite firme. Ele não buscava mais nada dela, e cada tentativa de conexão servia apenas como um lembrete doloroso do custo de sua escolha. Mas, então, um ano após sua partida, João recebeu uma mensagem inesperada de Clara. Era um bilhete simples contendo: eu queria que construíssemos uma vida juntos, mas agora vejo que isso nunca foi para ser. Espero que você encontre a paz que eu não pude lhe dar. Estou seguindo em frente. Ao lê-lo, João sentiu uma estranha sensação de encerramento. Clara também havia sofrido, e ele tinha responsabilidade por isso. Mas agora, finalmente, ele sentiu o peso ser aliviado. Ambos podiam seguir em frente, livres dos fantasmas de sua vida. À medida que a saúde de Luísa piorava, Pedro se tornava mais maduro, sua compreensão se aprofundava, mesmo que ele não conseguisse entender todos os detalhes. Ele se tornou a âncora de seu pai, uma fonte de força que João nunca havia previsto. Nos olhos de Pedro, João viu um reflexo de seu próprio eu mais jovem, uma mistura de esperança, força e resiliência. Em seus últimos dias, o espírito de Luísa permaneceu inquebrável. João ficou ao lado da cama dela, segurando sua mão enquanto ela entrava e saía do sono. Ela sussurrava memórias, fragmentos de sua vida juntos, lembrando-o do bem que eles compartilharam. E naqueles momentos finais, João percebeu a profundidade do amor dela. Era um amor que não vacilou, mesmo diante da traição, da dor e da perda. Era o tipo de amor que ele levaria consigo pelo resto da vida, um amor que o guiaria em sua jornada com Pedro, lembrando-o de quem ele um dia foi. Depois que Luísa faleceu, João enfrentou o mundo sozinho, mas não verdadeiramente sozinho. Ele tinha Pedro e tinha as memórias de um amor que havia resistido às maiores tempestades da vida. João se dedicou a honrar o legado de Luísa por meio da vida que construiu com Pedro. Ele se tornou um pai ativo e amoroso, despejando todas as lições que aprendeu em seu relacionamento com seu filho. Ele compartilhou histórias da gentileza de Luísa, sua força e seu espírito inquebrável, garantindo. À medida que Pedro crescia, João encontrava consolo em ver seu filho prosperar, um testemunho dos sacrifícios e do amor que moldaram sua família. Os dias seguintes à morte de Luísa foram pesados, com um silêncio que parecia penetrar nas próprias paredes de sua casa. Cada canto da casa ecoava com memórias dela, memórias que tanto confortavam quanto assombravam João. Ele e Pedro passaram pelos dias em uma dor compartilhada e silenciosa. João percebeu que, por mais que quisesse ser um pilar de força para seu filho, ele também era um homem lutando para se reconstruir das ruínas de escolhas passadas. Ele sentiu o peso dessa nova responsabilidade, mas resolveu. Pedro, embora jovem, demonstrou notável resiliência. Ele tentou ser forte por seu pai, reprimindo suas emoções para evitar sobrecarregar João ainda mais. Mas João podia ver a tristeza nos olhos de seu filho, a mesma tristeza que sombreava seu próprio coração. Ele sabia que precisava criar um espaço onde Pedro pudesse expressar seus sentimentos sem medo, um espaço de abertura e cura. E então, João fez questão de falar com Pedro sobre Luísa,
sua vida, seus sonhos, e uma noite, enquanto estavam sentados à janela com vista para as estrelas, João falou com Pedro com uma voz: Pedro, quero que saibas, eu também sinto falta dela, todos os dias, mas temos de manter o espírito dela vivo dentro de nós. Pedro olhou para ele, seu pequeno rosto cheio de maturidade além de sua idade. Eu sei, pai. Acho que é isso que ela queria. Essas palavras plantaram uma semente de esperança em João. Eles continuariam, não sem tristeza, mas com propósito, honrando Luísa ao viver com a força e a compaixão que ela exemplificou. Com o passar do tempo, João encontrou consolo nas rotinas simples que ele e Pedro estabeleceram juntos. Eles começaram a cozinhar refeições lado a lado, com Pedro demonstrando um interesse surpreendente em aprender as receitas de sua mãe. João lhe ensinou tudo o que se lembrava da cozinha de Luísa, seu ingrediente secreto para a feijoada, seu tempero cuidadoso de arroz e feijão, seu pão caseiro que enchia a casa de calor e conforto. Esses pequenos atos. João também levava Pedro ao parque todo domingo, uma tradição que Luísa amava. Eles se sentavam sob a mesma árvore que ela amava, lendo histórias ou simplesmente conversando sobre a vida. Nesses momentos, João encontrou uma sensação de cura que não esperava. Pedro se tornou sua força de aterramento, um lembrete de que a vida continuava. Conforme os meses passavam, João se viu refletindo mais profundamente sobre os erros do seu passado. As memórias do seu caso com Clara ainda o assombravam, não porque ele sentia falta dela, mas porque ele sentia uma vergonha persistente por ter traído Luísa. Ele sabia que perdoar a si mesmo era a única maneira de honrar completamente a memória de Luísa. Uma noite, ele se sentou com uma carta que Luísa havia escrito para ele antes de falecer. Ele havia evitado lê-la, com medo das emoções que ela poderia despertar, mas agora ele se sentia pronto. Suas palavras eram gentis, cheias de compreensão. Quero que você se perdoe, João, ela escreveu. A vida é curta demais para guardar arrependimentos. Você cometeu erros, sim, mas encontrou o caminho de volta. E isso é tudo que eu sempre quis. Que você se lembrasse do homem que você deveria ser. A carta trouxe lágrimas aos olhos de João, mas também trouxe uma paz profunda. Luísa havia lhe dado seu perdão, e era hora de ele aceitá-lo. Ele sabia que nunca estaria totalmente livre do arrependimento, mas poderia viver uma vida que honrasse sua memória, sendo o melhor pai, o melhor. Com o tempo, João começou a se reconectar com as partes de si que havia perdido. Ele redescobriu sua paixão por escrever, algo que havia negligenciado durante os anos caóticos de seu caso. Escrever se tornou sua terapia, uma maneira de expressar as emoções que ele achava difícil de articular em voz alta. Ele derramou seu coração em histórias que refletiam sua jornada, contos de redenção e resiliência. Ele compartilhou essas histórias com Pedro, que ouvia atentamente, às vezes oferecendo suas próprias perspectivas e ideias. Eles começaram a criar contos juntos, misturando a experiência de vida de João com a imaginação juvenil de Pedro. Esses momentos se tornaram um vínculo querido, uma parceria que os aproximou e permitiu que João visse a vida através da visão de Pedro. A escrita de João começou a ganhar atenção na comunidade local. Ele foi convidado para falar em escolas e centros comunitários, onde compartilhou sua jornada e as lições que aprendeu sobre amor, perda e perdão. Ele nunca mencionou o caso diretamente, mas falou sobre a importância da honestidade, de estimar aqueles que amamos e da coragem necessária para fazer. Por meio dessas conexões, João começou a se sentir parte de algo maior. Ele estava contribuindo. À medida que Pedro crescia, ele carregava os valores que João tanto se esforçara para incutir nele. O jovem garoto se tornou compassivo, atencioso e resiliente,
um reflexo das forças de ambos os pais. João, anos mais tarde, quando Pedro se formou e estava à beira de seu próprio futuro, João sentiu uma gratidão avassaladora. Ele havia completado o ciclo, transformando sua vida por meio do amor, da perda e da redenção. Ele havia cometido erros, mas também havia se arrependido. De pé ao lado de Pedro, João sussurrou: "Sua mãe ficaria tão orgulhosa de você. Ela vive para sempre." Pedro sorriu, um lampejo do espírito de Luísa brilhando em seu rosto. Naquele momento, João sentiu uma profunda sensação de paz. Ele tinha feito o seu melhor e, embora seu caminho tivesse sido cheio de tropeços, ele tinha encontrado o caminho de volta. Ele tinha construído uma vida de amor e honra, um legado de resiliência e perdão, e que continuaria através de Pedro, em histórias ainda a serem escritas, em sonhos ainda a serem realizados. À medida que Pedro se tornava adulto, ele carregava consigo os valores e lições que seu pai havia transmitido. João o havia criado para ser forte, mas gentil, para encontrar coragem na vulnerabilidade e para honrar a memória de sua mãe, vivendo com gentileza e compaixão. Pedro admirava profundamente seu pai, sabendo dos sacrifícios que ele havia feito e da jornada de redenção que havia empreendido. No entanto, à medida que Pedro entrava em novas fases de sua vida, Pedro foi para a universidade, escolhendo estudar psicologia. Sua motivação veio, em parte, das experiências que ele compartilhou com seu pai, testemunhando a transformação de João de um homem sobrecarregado pelo arrependimento para alguém que havia encontrado paz e propósito. Pedro queria entender o que movia as pessoas, o que as fazia cair e, mais importante, o que as permitia se levantar novamente. Nas salas de aula e nos espaços silenciosos da biblioteca, ele se viu fascinado pela mente humana e pelas complexidades da resiliência emocional. Seus professores reconheceram uma sensibilidade única nele, uma profundidade de empatia que o tornou um aluno promissor e um futuro terapeuta compassivo. Mas havia outro lado na jornada de Pedro, um que começou a se agitar à medida que ele se afastava de casa e entrava em sua própria vida. Após se formar, Pedro decidiu retornar à cidade onde havia crescido. Ele voltou para a casa do pai, onde João, agora na casa dos 60, ainda escrevia e compartilhava a sabedoria de sua vida com a comunidade. João ficou encantado e surpreso com o retorno de Pedro. Embora orgulhoso das realizações do filho, ele não conseguia deixar de se perguntar se Pedro havia retornado por razões além de meros laços familiares. Pedro compartilhou seus pensamentos uma noite, sentado com João no quintal dele sob um céu estrelado. Ele falou abertamente sobre seu desejo de entender a vida de Luísa mais completamente, de conhecê-la como mais do que apenas uma memória. João ouviu atentamente, seu coração se enchendo com uma mistura de orgulho e ternura. Ele percebeu que a jornada de autodescoberta de Pedro estava entrelaçada com a sua. Ambos estavam buscando fazer as pazes com o passado, embora de maneiras diferentes. João decidiu compartilhar mais com Pedro sobre a vida de Luísa antes de se conhecerem, sua paixão pelas artes, seus sonhos iniciais de se tornar uma dançarina e como, apesar dos desafios da vida, ela sempre encontrou beleza nos momentos cotidianos. Ele mostrou a Pedro uma caixa com os pertences de Luísa, cartas antigas, alguns poemas que ela havia escrito e um pequeno medalhão que ela havia usado uma vez. Pedro segurou esses itens com reverência, sentindo como se estivesse tocando uma parte da alma de sua mãe, pedaços dela que ele nunca soube que existiam. Por meio dessas histórias compartilhadas, Pedro começou a montar um quadro mais completo de Luísa. Ele a via, não apenas como sua mãe, mas como uma mulher vibrante com sonhos, ambições e lutas próprias. A experiência aprofundou seu respeito por ela,
e ele sentiu uma gratidão avassaladora pelos sacrifícios que ela e João fizeram para construir a vida que tinham. A reconexão de Pedro com o legado de sua mãe o inspirou a examinar mais profundamente suas próprias escolhas de vida. Ele percebeu que, embora tivesse orgulho de suas realizações, sempre fora um tanto reservado, com medo de correr riscos emocionais que pudessem deixá-lo vulnerável ao tipo de dor que seu pai havia sofrido. O passado de João, de certa forma, lançou uma sombra sobre a disposição de Pedro de confiar plenamente nos outros, como se tivesse medo de repetir os mesmos erros. Ele compartilhou esses sentimentos com João, que ouviu com profunda compreensão. João encorajou Pedro a abraçar seus medos, a ver a vulnerabilidade como uma força em vez de uma fraqueza. Ele compartilhou sua própria jornada em direção ao auto-perdão, as lutas que enfrentou e como permitir-se curar abriu seu coração para novas possibilidades. Não se trata de evitar erros, Pedro, João disse a ele gentilmente. Trata-se de ser corajoso o suficiente para reconhecê-los, aprender com eles e crescer, além deles. A vida não foi feita para ser vivida com medo. Encorajado pelas palavras do pai, Pedro decidiu dar um salto de fé e buscar uma conexão mais profunda com uma mulher que conheceu na universidade, Sofia. Ela tinha sido uma amiga e confidente, alguém que o acompanhou nos estudos e compartilhou sua paixão por entender as pessoas. Mas ele se conteve, inseguro se conseguiria realmente abrir seu coração. Agora, encorajado pela orientação do pai e sua própria jornada de cura, ele procurou Sofia, permitindo-se ser vulnerável para arriscar no amor. O relacionamento deles floresceu com uma profundidade que Pedro não havia previsto. Sofia entendeu sua história, o relacionamento complexo que ele tinha com o passado de sua família, e ela lhe ofereceu apoio e liberdade para explorar sua própria identidade. Com ela, Pedro sentiu que estava honrando os legados de seus pais, a força do amor de sua mãe e a resiliência de sua família. Anos mais tarde, Pedro e Sofia deram as boas-vindas a uma criança. Segurando sua filha pela primeira vez, Pedro foi tomado por uma mistura de admiração e humildade. Ele pensou em Luísa e João, no legado de amor, perdão e resiliência que eles haviam passado para ele. Ele queria que sua filha crescesse conhecendo a história de sua família, não apenas como uma história de erros e redenção, mas como uma tapeçaria de experiências humanas, repleta de momentos de coragem e crescimento. João, agora avô, abraçou esse novo capítulo com alegria. Ele viu Pedro nutrir sua filha com ternura e paciência e sentiu um imenso orgulho. A própria jornada de João havia completado o ciclo. Ele havia se curado, perdoado a si mesmo e construído uma vida enraizada no amor. Enquanto Pedro criava sua filha, ele continuou a contar histórias de Luísa. Nesses atos simples, mas profundos, Pedro levou adiante a essência de seus pais. Ele honrou a memória de sua mãe, celebrou a força de seu pai e criou um legado próprio, um que guiaria sua família por gerações. Conforme a filha de Pedro, Rosa, foi crescendo, ela se viu fascinada pela história de sua família. Ela frequentemente se sentava com seu avô, João, e pedia histórias sobre sua avó, Luísa, que ela nunca conheceu, mas sentia-se conectada através das memórias de seu pai e avô. João sorria gentilmente, saboreando cada momento que podia compartilhar com sua neta, sabendo que essas histórias estavam agora moldando a compreensão da jovem sobre resiliência, amor e família. A curiosidade de Rosa desencadeou um diálogo mais profundo na família sobre legado e perdão. Ela havia herdado a natureza introspectiva do pai e a compaixão do avô, e frequentemente fazia perguntas pensativas que pegavam até João desprevenido.
Aos 10 anos, ela perguntou a ele: Vovô, você já teve medo dos erros que cometeu? E eles fizeram você amar menos? João levou um momento para pensar. Ele já havia aceitado seu passado há muito tempo, mas percebeu que a pergunta tocava no cerne de sua jornada. Ele passou anos lutando com seus erros, aprendendo a se perdoar e escolhendo o amor mesmo quando se sentia vulnerável. Olhando para Rosa, ele sabia que queria que ela entendesse a importância de abraçar as imperfeições e se esforçar para ser melhor. Rosa, ele respondeu, erros são parte da vida. Eles nos ensinam onde precisamos crescer e quão fortes podemos ser. Eu estava com medo, sim, mas aprendi que o amor verdadeiro e honesto, faz você corajosa o suficiente para continuar. Não importa o que você tenha passado. Rosa assentiu pensativamente. Seus olhos arregalados mostravam uma compreensão além de sua idade. E João sentiu um imenso orgulho, percebendo que a jornada de sua família agora era a dela também. Ela levaria adiante os valores que eles trabalharam tanto para incutir: compaixão, coragem e a força para enfrentar seus próprios desafios de frente. Anos mais tarde, Pedro, agora pai de 2 filhos, estava em um evento comunitário, onde viu um rosto familiar na multidão. Era uma mulher, chamada Marta, alguém de seu passado com quem ele havia saído brevemente antes de conhecer Sofia. O encontro deles foi inesperado, mas eles começaram uma conversa, relembrando os velhos tempos e atualizando suas vidas. Enquanto conversavam, Pedro percebeu algo profundo. Cada relacionamento, cada encontro, tinha sido parte de sua jornada em direção à compreensão de si mesmo e de sua família. Marta mencionou como ela tinha seguido os escritos de João ao longo dos anos e como suas reflexões sobre resiliência e redenção a impactaram durante tempos difíceis. Ela olhou para Pedro com apreciação, notando que a sabedoria de seu pai tinha moldado sua própria jornada de vida de maneiras que ela não esperava. Essa interação trouxe a Pedro um novo senso de gratidão. O legado que seu pai construiu não se limitou somente à família. Ele se espalhou para fora, tocando vidas de maneiras que João talvez nunca percebesse completamente. Pedro se sentiu inspirado a escrever suas próprias reflexões, focando nas lições que aprendeu como filho, pai e homem, moldado pelo amor e perdão. Ele começou um blog onde compartilhou histórias sobre sua jornada, sua família e o poder de abraçar o passado para criar um futuro melhor. João viveu o suficiente para testemunhar o blog do filho alcançar milhares de pessoas, cada entrada cheia de histórias sinceras e reflexões sobre as complexidades da vida. A escrita de Pedro se tornou uma extensão natural do trabalho de João, um novo capítulo na jornada da família em direção à cura e à conexão. Em uma tarde quente, João e Pedro estavam sentados juntos no quintal, observando Rosa e seu irmão mais novo, Felipe, brincarem à distância. João sentiu uma sensação de paz ao perceber que sua história havia sido levada adiante, não apenas em suas próprias palavras, mas no amor, sabedoria e compaixão que ele havia passado para Pedro e Rosa. Seu legado não era simplesmente sua própria redenção, era um testamento da força e resiliência que cada geração poderia levar adiante. Obrigado, filho, João disse calmamente, sua voz cheia de gratidão, por continuar nossa história, por ajudar outros a encontrar esperança em suas lutas. Pedro sorriu, apertando a mão do pai gentilmente. Obrigado, pai, por me mostrar como continuar, mesmo quando as coisas pareciam impossíveis. Espero poder ser tão forte pelos meus filhos quanto você foi por mim. João assentiu, sentindo uma alegria silenciosa. Ele havia encontrado redenção e, ao fazê-lo, havia empoderado seu filho e seus netos a viver com amor, resiliência e esperança.
Em seus últimos anos, João viu sua família prosperar, sabendo que seu legado continuaria muito depois que ele se fosse. Por meio da jornada de João do arrependimento à redenção e da busca de Pedro por autodescoberta e perdão, esta história captura a força duradoura dos laços familiares e o poder da vulnerabilidade. A transformação de João abriu caminho para um novo legado que permitiu a Pedro abraçar sua própria identidade e transmitir valores de compaixão, resiliência e amor aos seus próprios filhos. A história deles é de cura, crescimento e coragem para enfrentar os desafios da vida sem perder a esperança. É um lembrete de que, embora o passado possa nos moldar, temos o poder de definir nosso futuro e criar um legado que dura além da nossa vida. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada sincera. Se esta história o comoveu ou lembrou alguém em sua vida, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Aqui trazemos histórias que inspiram, elevam e ressoam com nossas emoções e lutas mais profundas. Não perca o conteúdo futuro. Toque o sino de notificação para ficar conectado com você.